quando eu a conheci, disse, olha, vamos namorar, vamos se relacionar, mas eu sou praticante de atletismo, portanto, o atletismo aqui, já tinha conhecido primeiro o atletismo do que a ti, portanto, temos de fazer aqui uma mediação. Ai, que maravilha! Hoje voltamos a Coimbra com um homem cuja vida é admirável e multifacetada. Para além de ter sido um atleta profissional, atenção, porque ele hoje atualmente é um atleta amador, é professor, é treinador, é comentador, é coordenador, agricultor, padrinho, pai adotivo, pai biológico, recebe atletas refugiados na sua terra, mas por acaso, só por acaso, e mais importante que isso tudo, ele é um grande forreta. Sem mais brincadeira, bem-vindo, professor Mário Teixeira. Este é o teu momento. Opa, um brinde. Olha, não tenho aqui nada para brindar. Obrigado, Rafael. Obrigado desde já pelo convite endereçado. Dizer que me sinto muito lisonjeado por tal convite, por estar aqui nesta rúbrica. Uma rúbrica que já passaram aqui grandes nomes do nosso atletismo do passado e do presente. E que, epá, delicia-me a ver alguns desses momentos e nunca pensei que chegaria à minha vez. Olha, enganei-me. Bem, professor, podemos tratar-nos pelo nome ou... Claro, não. Professor é só os meus alunos. Nem todos. Mário. Então, olha, primeira pergunta, como sempre, para quebrar o gelo e bem aleatória. Se fosses o Harry Potter, tu preferias pegar na varinha ou preferias sentar na vassoura? Na varinha. Pegar na varinha. E olha, com que idade é que tu foste seduzido pela magia do atletismo? Olha, eu comecei muito novo. Eu comecei com 10 anos na prática do atletismo. Comecei na escola, no desporto escolar, no corta-mato escolar. E depois... na minha aldeia, eu sou de uma aldeia do concelho de Coimbra, distrito de Coimbra, Arzila. Por coincidência, nessa altura, fizeram umas provas lá na aldeia. E então participei. Epá, e chamei e as pessoas que estavam a ver e os entendidos, chamei a atenção dessas pessoas. E, portanto, foi a partir daí que nasceu o bichinho do atletismo. Depois, com isto tudo, para ajudar ainda mais, o meu pai, na altura, também começou a praticar e ajudou um pouco no incremento disto. E, atrás disto, os resultados começaram a surgir. Os meus pais, a minha família, que sempre me apoiaram. Depois, o meu primeiro treinador, que durante os primeiros 2 anos que eu estive no clube da minha terra, o Centro Popular de Trabalhadores de Arzila, o António Ferreira, que me treinava e sempre me apoiou, o próprio clube. E depois, com o andar dos resultados, com o surgimento dos resultados, comecei a ter outros convites. Pronto, e os resultados começaram a aparecer. O primeiro grande resultado que me impulsionou e que motivou mais foi um segundo lugar no Olímpico Jovem, num DN Jovem, de corta-mato, na mítica pista de cross do Jamor. Iniciado? Infantil. Ui, bem cedo. Bem cedo. Portanto, tinha eu 12 anos, praticava, tinha 1 ano ou 2 de prática, e foi esse resultado que me... E depois atrás desses vieram outros, enfim. Depois, Mário, entraste na puberdade, naquela idade parva da adolescência. Idade estúpida, como eu digo. Como é que eram os sonhos nessa altura com o atletismo? Eram sonhos pornográficos ou mais românticos, digamos assim? Como é que era? É assim, eram românticos. Não posso dizer que... eu depois, entretanto, mudei de treinador, comecei a treinar com o Oliveira Gomes. Eu, quando disse pornográficos, era sonho de partir aquilo tudo, de ser... Não.
Não tinha, nunca tive, quer dizer, tinha sempre o sangue na guerra, não é? Como jovem que era, a partir do momento em que comecei a treinar com o Oliveira Gomes, comecei a ver as coisas com outro olhar. Mas nunca fui muito de chegar ali e partir as coisas. Não, epá, respeitar sempre os adversários, como eu fiz sempre na minha carreira, e portanto foi isso. Não, mas já era jovem, pá, tinha sempre o sangue na guerra, não é? E Como é se, normal. e se nos escalões jovens esses bons resultados, esses resultados de destaque, se não tivesse ido ao Foz, ao Campeonato da Europa de Júniores, será que tu continuarias a apostar no atletismo? Talvez não, confesso que não. Eu, como juvenil, fiz bons resultados nos obstáculos. Eu comecei uma especialização logo muito cedo nessa área. Fui campeão nacional de juvenis. Fui aos Jogos da Juventude, os primeiros Jogos da Juventude Europeia. E foi a partir daí que eu percebi mais a sério que realmente podia ter algum futuro no atletismo. Nunca descurando os estudos, foi sempre ponto assumido por mim, pelos meus pais. E foi a partir daí que eu comecei mesmo a notar que tinha potencial e que podia chegar longe. Pronto, depois isso veio-se a confirmar nos Júniors, com também alguns títulos nacionais, com ir ao Campeonato do Mundo de Corta-Mato, ir ao Campeonato da Europa de Pista. Foste Como? sétimo. Fui sétimo na final, sim. Foi Sim. espetacular. Foi em São Sebastião. Um, fiz na altura 9 minutos, salvo erro, 991. Isso Na foi em final. 91 ou 93? 93. 93, 93. Foi no Foi ano do Carlos Silva ser campeão. exatamente. Carlos Silva, a Susana Feitor, Sim, sim, sim. foram campeões da Europa nesse ano. Foi uma grande seleção. E foi a partir daí que eu comecei a notar que podia ter algum futuro no atletismo. Mas confesso que realmente, se estes resultados não têm surgido, tinha abandonado, como outros colegas, se calhar, que em júniores apareceram e que depois não cimentaram na fase seguinte aquela transição de júnior para sénior e acabaram por abandonar. Mas Grandes eu, nomes. segundo o que me contaram, o nosso amigo Zé, tu houve ali uns anos que dedicaste aos estudos e que os teus resultados ficaram comprometidos precisamente por isso, para tu acabares o curso de Educação Física. Sim, ali nos anos finais tive que me dedicar mais aos estudos. Portanto, comecei a ver a determinada altura, ali nos últimos 2 anos, que as coisas podiam ficar comprometidas, porque enquanto eu tinha que fazer treinos bidiários e tinha aulas práticas, tinha que estudar, enquanto os meus colegas só faziam aquilo, portanto eu estava-me a ver um bocadinho ficar para trás e tive que, em determinadas alturas, tive que optar pelos estudos. Isso depois veio a ressentir-se na parte do atletismo. Foi uma opção minha, devidamente ponderada com o meu treinador, mas pronto. Não. Sabiam o que estavam a fazer, não é? Sim, 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 sim. Olha, agora tenho aqui 3 imagens que eu vou passar, espero que consigas ver, e que quero que tu digas qual é que para ti representa melhor o atletismo. Primeira imagem, uma sala. Ok? Segunda imagem, aqui um jovem viciado. Uhum. Terceira imagem, uma gostosa, que por sinal é o meu creche de juventude, de adultice e se calhar também vai ser da velhice. Enfim, Mário, qual destas 3 imagens representa melhor o atletismo para ti? Epá, a terceira, nitidamente. Porque Muito desejo. muito desejo. Epá, a E também sala. difícil de atingir, não é? Difícil Sim, de... não, e porque hoje em dia essa menina, essa fotografia, isso tem muito trabalhinho de corrida. Portanto, essa menina tem muito trabalho de corrida por trás. Portanto, não é só. Daí a minha escolha, não é por nada. Não, Okay. a primeira Muito imagem. trabalho, não é? É muito Sim, trabalho. a primeira imagem que passaste, a sala, epá, não. Estou habituado. A minha sala de aula é um pavilhão, é um ginásio, é.
portanto, aí não se pratica atletismo, ou pouco. Depois temos a imagem dos jogos, do gaming. Do viciado. Infelizmente, hoje em dia, a nossa juventude passa muito tempo nesse tipo de diversão, infelizmente, e portanto não me diz nada relativamente ao atletismo, pelo contrário, portanto, é um. Mas Mário, aqui era mais no sentido de ser um vício. Sim. Não há nenhum desses vícios. Portanto, o vício só a terceira, e de facto, para a minha velhice, isso era. Como é que eu ia dizer? Espero que a minha mulher não vai ver isto, mas. Era muito bom. Não, era. Não. Brincadeira. E olha, fora das pistas, consideras-te um romântico? Eu acho que sim. Eu sei que tu és casado quase desde que nasceste, não é? Por isso a pergunta que tenho é: tu seduziste ou não precisaste de seduzir? Não, tive que me atirar ao chão, como se costuma dizer. Não, tive que seduzir a minha esposa. Demorei 9 anos com ela. Foi uma das pessoas que sempre também me apoiou na minha decisão do atletismo. Aliás, uma das coisas, quando eu a conheci, disse: olha, vamos namorar, vamos se relacionar, mas eu sou praticante de atletismo, portanto, o atletismo aqui já tinha conhecido primeiro o atletismo do que a ti, portanto, temos que fazer aqui uma mediação entre as coisas. Mas ela sempre foi muito pacífica nisso, apoiou-me desde a primeira hora, ainda hoje em dia, apesar de eu já não estar a competir, me apoia em todas as decisões e, portanto, sou um romântico, acho que sim. Conquistei e já estamos casados, já vai fazer 18 anos, com mais 9 anos de namoro, portanto, acho que... É quase a minha idade, poça. Estás a ver? Somos um casal feliz, somos uma família feliz, tenho 2 filhos e, portanto, somos uma família feliz e contente. Ainda bem. Tu disseste que a tua mulher, a tua esposa, não vai ouvir, por isso está na altura de fazer uma pergunta difícil. Mas caso ela ouça, podemos combinar aqui uns sinais. Se a resposta for sim, tocas no nariz, ou não, tocas na orelha. Então é o seguinte, aqui o Centro de Pesquisas da Lebre, um instituto bastante isento, descobriu que dos homens casados nascidos no ano de 1974, no ano em que tu nasceste, 99% desses homens casados vivem em matrimónios onde quem manda é a mulher. Eu preciso saber se tu fazes parte desses 99%. Não. A fonte onde foste tirar isso, acho que te aldrabou. Não. As mulheres têm sempre um grande poder dentro de casa e dentro e fora, mas no caso particular da minha esposa, ela tem um grande espírito e tem um feitio muito próprio, que se eu não tivesse satisfeito, dos 9 anos que namorei com ela, deu muito bem para a conhecer. Mas tem um feitio muito próprio, portanto, tem algum grau de autoridade quando tem que ter, mas também tenho. Não, é mediano. E olha, Mário, tu alguma vez te sentiste discriminado e posto de lado pelos teus colegas no Sporting ou na Seleção Nacional por tu seres comprometido desde que nasceste? Não. Mas por acaso houve alguma situação que tu soubeste, algum colega teu, que tu disseste, não vivi a minha juventude? Assim, eu posso dizer que não vivi a minha juventude como outro jovem que não competisse a nível de alta competição. Portanto, tinha amigos meus que
porque ao fim de semana iam para a discoteca, iam para outras maluqueiras, beber uns copos, e eu tendo a responsabilidade, por um lado, do atletismo e por outro lado também de ser comprometido, também isso não quer dizer nada. Epá, foi mais pelo atletismo, não vivi a 100% a minha juventude, mas isso foi por uma escolha própria. Assim como também não vivi a 100% a minha vida académica, como os meus colegas que não tinham nada que. Não tinham uma ocupação desportiva, por aí, mais nada. Mas dou-me por contente e feliz daquilo que vivi, minha juventude, não dou por nada perdido. Sabes qual foi a minha sorte, Rafael? Foi eu nunca ter ido viver para Lisboa. Foi uma das minhas condições que quando eu fui para o Sporting e quando o professor Muniz Pereira me contactou em 1999, foi uma das minhas condições, porque eu estava a terminar o meu curso, foi continuar em Coimbra, acabar os estudos e a treinar e não ir para Lisboa. Se calhar foi aí que eu fiz a diferença, porque não sei se não teria caído aí com a tentação. E olha, tu queres dizer quem é que era o maior galã do atletismo português fora das pistas nessa altura? Epá, Nos anos 2000, rasos. galã. Epá, não estou a ver agora assim de momento. Epá, o Luís Jesus, ele gostava, ele tinha assim. O Luís era. Não, o Luís Jesus, o Bispo, o Pires, o João Pires. Não, havia ali um grupinho. Todos fazíamos espalhávamos o nosso charme junto das meninas, não é? É evidente. Mas sempre dentro do respeito. Então agora vamos passar aqui à parte do verdade ou mito e começo precisamente por aí. É verdade ou mito que tu eras obrigado a ir para estágios e deslocações fora, de óculos escuros, para as outras não verem os teus olhos bonitos e não seres assediado? Não, é mito. Não. E olha, é verdade ou mito que enquanto tiraste o teu curso de professor de Educação Física, tu também trabalhaste a servir à mesa? É verdade. Durante. Pouca gente sabe, não é? Pouca gente sabe, ou muito. Pouca gente sabe disso. Eu, durante o meu. Quando andava a estudar no ensino superior e até mesmo no secundário, eu trabalhei, fazia as férias e não só. Num hotel em Coimbra, no restaurante, para ganhar algum dinheiro para as minhas despesas e para ajudar os meus pais, porque na altura, portanto, só o meu pai é que trabalhava e que trabalha. Minha mãe nunca teve um emprego de trabalho fixo. E portanto, eu para tirar a carta, por exemplo, para tirar a carta de condução ou para fazer face a algumas despesas minhas, trabalhei, sim, não nego. Trabalhei num restaurante onde aprendi muito, fiz grandes amizades e foram anos também muito bons na minha formação como pessoa. Uhum. E é verdade ou mito que quando tu caíste naquele mini tronco, anão, ou seja, era mini e ainda por cima era anão o tronco, no Mundial de Corta-Mate, tu como verdadeiro Super Mario chateaste à grande com o teu treinador por ele não ter carregado na tecla B, ou seja, na tecla de saltar no momento certo. Opa, aquilo ou duas uma, ou eu já ia cheio de ácido lático no nível muscular, ou então a velocidade era muita. Não sei precisar. Sei que é uma história que me marca, sendo eu o corredor de obstáculos, e ter 91 centímetros, não é? 91 centímetros. 91 centímetros, 35 obstáculos, eu ter tropeçado num tronco com 30 centímetros e ter feito uma cambalhota no meio do pelotão todo e seguidamente ficar de pé e continuar. Junto de mim, penso que iam dois colegas de equipa, penso que era o Rui Pedro Silva e o Manuel Damião, que iam ali nas minhas proximidades e aperceberam-se do sucedido
E claro, depois aquilo no final foi, foi uma brincadeira pegada e um gozo pegado, porque um atleta de obstáculos que passa 35 obstáculos a 91 centímetros ter tropeçado num mini tronco, ou não, como tu dizes. Pronto, correu bem, mas podia ter corrido mal, mas correu bem, felizmente correu bem. É verdade ou mito que tu já te deixaste corromper e deixaste outros atletas amigos ganharem? Não, corromper não, mas deixei ganhar alguns amigos, sim. Amigos, porquê? Amigos de treino, porque deram muito, ajudaram muito naquilo aquilo que eu cheguei, aquilo que eu fui, ajudaram muito durante os treinos. Deve estar certamente a falar no Zé Gui, no Zé Guilherme Martins. Também, mas não só. Não Porque só, não só. tu podes dizer-me se naquele corta-mate nacional curto de 2009 foi uma dessas vezes que deixaste alguém ganhar? Já sei! O Rui Silva. Opa, isso tem outra história. Isso é assim, deslumbrei-me. É, pá, mas é que eu hoje estive a rever essa prova e na reta final o sobredotado do Rui Silva vai ali todo roto, mais roto que sapatilha do Mário Teixeira, mais roto que pneu furado. Sim, o Rui vinha de um campeonato do mundo de pista coberta, tinha chegado há poucos dias, portanto, e claro que fez meias finais, e vinha um bocado desgastado. Foi na Figueira da Foz, sim. E tu ias ali bem solto, pá. Mais solto que o pneu do Angélico, mais solto que pum no elevador. Pá, e depois, ali a 600 metros do fim, o Sérgio Silva atacou e eu olhei para o Rui e disse: Rui, como é que é? Pá, o gajo vai-se embora. E disparei e o Rui veio atrás de mim. Ao fim de alguns metros passámos o Sérgio e entramos na reta da meta. Pá, e o Rui ia à minha frente ali 10, 15 metros. Como tu dizes, já com algumas dificuldades. Pá, e eu estar atrás do Rui Silva, ficar ali atrás, deslumbrei-me completamente. Só pensei assim, estou atrás de um grande campeão, vou ficar atrás de um grande campeão. E deslumbrei-me. Se me disserem que podia ter tido hipótese de ganhar ao Rui, a única hipótese que eu tive de ganhar ao Rui foi essa. Foi, se calhar, podia ter acontecido, mas se calhar um bocado por respeito ao Rui, por deslumbre, fiquei muito contente nesse dia. Foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque tinha muita gente conhecida a assistir. Foi foi o Campeonato Nacional de Corta-Mato Escolar, também se realizou nesse dia. Então tinha muitos alunos meus a ver, muita gente conhecida, e pronto, e foi por aí que deslumbrei-me completamente com aquela situação toda. E o Rui chegou mal ao fim, teve que ser amparado, inclusivamente. Eu cheguei mais fresco, sim, cheguei mais fresco que o Rui. Tu chegaste como costumam chegar os primeiros, todos animados e não sei o quê. Sim, fiquei deslumbrado. Então ficar atrás do Rui. Por pouco. Acredita que na reta da meta nunca passou para a cabeça de ganhar. Nunca. Sério, fiquei super feliz na mesma. Soube como tivesse ganho. Olha, tu conheces o Bola 7? Sim. Ainda bem que foste como ele e deixaste os pratos limpos. Olha, agora vamos aqui saber que tipo de atleta tu eras. Eu dou aqui algumas opções e só tens de me dizer qual é que achas que tu eras. Será que eras o atleta nadador Salvador? Aquele que normalmente só toca com o pezinho na água? Ou será que eras o atleta William de Carvalho? Aquele que é conhecido por ser o falso lente? Ou será que eras o atleta Tio Patinhas? Aquele que se poupa ao máximo? Eu acho que era o primeiro e o segundo. Se puder associar aí duas, era o primeiro e o segundo. Na vala, tocava só com uma pontinha do pé da recepção na água, assim. Uma das coisas que eu treinava bastante era a técnica.
quer a técnica nos obstáculos, quer a técnica no obstáculo da vala, e o falso lento, porque eu não era realmente um atleta, nunca fui um atleta muito rápido. Imagina conseguir fazer 8.3 à pista coberta nos 3000, um 49 aos 800, 3,49 aos 1500. Isto Não é é, não era, uma pequena provocação, pá, porque num programa que deu recentemente, numa tertúlia, tu foste elogiado pela tua técnica de passar o obstáculo, que eras perfeito, mas depois cortaram-te a casaca dizendo que, pá, ele era lento. E eu pensei assim, pá, se ele fosse rápido, talvez tivesse sido velocista, não é? imagina se eu fosse rápido, em vez de ter feito 8,25, tinha feito para aí 8,12, 8,14 ou 8,15. Com a técnica que eu tinha aprimorada. Não, era um falso lento. Era um falso lento, até porque consegui bons resultados nos 3000, quer em pista coberta, quer em pista ao ar livre. Fui campeão nacional de cross curto. Pronto, não era rápido, de facto, não tinha uma ponta final demolidora ou coisa que o valha, mas Imagina, Mário, imagina se tu tivesses ganho em 2009 naquele corta-mate, no sprint. Iam dizer que tu eras o mais rápido de sempre. ter ganho o campeão do mundo ou o campeão da Europa, imagina. Mas realmente confesso que nunca me achei assim muito lento. Era como tu me batizaste, um falso lento. É o William Carvalho, Pedro Barbosa. Exatamente. Agir com esses falsos lentos são todos do Sporting, pá. Mário Teixeira. Bom gosto. Mário, o que era mais difícil para ti? Fazer mínimo olímpico, fazer um trail sem dores no joelho ou abrir aquele saco de plástico que envolve os equipamentos novos? Olha, os mínimos olímpicos, pronto, fiz mínimos B em 2004 e a poucos dias de terminar esses mínimos, um atleta, o Manel Silva, fez mínimos já, pronto, e impossibilitou de eu estar presente, só pedir um atleta com. Se alguém fizesse com mínimos já, impossibilitava quem tivesse mínimos B de ir. Portanto, foi o Manel Silva. Relativamente ao trail, mais recentemente, ou há poucos anos, descobri esse gosto também e de facto os joelhos não permitem fazer grandes avarias nesse tipo de provas. E aquela última questão que tu referiste, o plásticozinho, isso está relacionado com algum material que eu ainda tenho da federação e que prezo muito e que guardo. Uma das formas de preservar esse material é tê-lo envolvido em plástico. No saco de origem, não é? No saco de origem. Alguns ainda tenho, alguns originais. É agora para o mais velho poder usar, para o meu filho agora. Já percebi. É. Olha, e tu falaste, pronto, fizeste marca de qualificação B em 2004 e depois em 2008 também estiveste perto da marca. Tu achas que nesses anos tu te dedicaste mais a sério ou a marca saiu, pronto, por acaso? E eu estou a reforçar aqui muitas vezes o por acaso porque eu sei que Não, por acaso é um patrocinador vosso. Exato. Não, em 2004 trabalhei muito para conseguir mínimos e fiquei um segundo dos mínimos já, mas foi muito trabalhado, tive a ajuda de muita gente. Eu, quando fiz mínimos em Lisboa, tive uma lebre, foi paga por um cenas de um amigo pagou-me a lebre, um caniano, que me pagou a lebre para eu poder fazer mínimos. Depois acabei por não estar nos Jogos Olímpicos, mas pronto. Mas trabalhei muito nesse ano. Fiz várias marcas abaixo de 8,33,
tive essa infelicidade de não estar. Em 2008, já não me lembro muito bem, fiquei ali a poucos segundos também. Fiz mínimos internacionais, mas depois não consegui. Mas aí já estava, eu penso que o Alberto Paulo já Foi o estava. Alberto Paulo que fez. Pronto, não consegui também em 2008 e depois comecei a entrar também já numa idade que realmente não me sentia preparado já para esse tipo de grandes marcas. E até porque o trabalho e a dedicação também o tempo que eu tinha do trabalho não permitia treinar de forma para esse tipo de objetivos. Ainda estive em campeonatos da Europa, em 2010, tive 3 campeonatos da Europa, mas... E olha, há que valorizar também as tuas 2 medalhas de prata, não é? Os Nos Ibero-Americanos. Ibero-Americanos. Sim. Mas mais importante que isso é que tu és uma referência aí para vários jovens em Coimbra e inclusivamente também eu fiquei admirado quando soube que tu és padrinho e mecenas de vários jovens. Como é que tu consegues apadrinhar malta com esse teu espírito de tio Patinhas? Não sei, se calhar acompanharam os pais desses jovens e alguns desses jovens acompanharam a minha carreira e viram em mim se calhar um modelo e neste momento estou a sentir isso um pouco no projeto que estou envolvido. Muitos jovens vêm ter comigo porque os pais desses jovens lembram-se de mim de eu ser de Coimbra, de correr no Sporting, de ter sido internacional e então fazem questão de treinar comigo e vir para a minha equipe. Relativamente a outros, a ser padrinho, epá, gosto de padrinho, no bom nome, epá, de apoiar alguns jovens que têm menos possibilidades, epá, de dar algum material ou de sapatilhas ou coisa que o valha, portanto, para que não possam, para que depois mais tarde não digam que desistiram do atletismo por falta de condições ou porque não tinham dinheiro para comprar isto ou para comprar aquilo. Portanto, é por aí. Por falar em material, tu estás com uma camisola da federação, não é? Da seleção. Ainda tem o logotipo ou já desapareceu? Não, já saiu. A lavagem já saiu. Dizem que tu usas o equipamento ao máximo. E olha, tu neste momento que equipamentos do Sporting é que usas quando treinas? Aqueles do patrocínio da Telecel ou ainda da Portugal e Airlines? Da Vodafone. Isso a malta já sabe o que é Vodafone. Agora Telecel, agora não sabe. Da Portugal, ainda tenho ali tudo guardadinho. Não, esses estão ali guardados religiosamente para o meu filho mais velho. Muitas das vezes vai aqui às gavetas que estás aqui, ó, este armário atrás onde tenho isso guardado e põe-se a tirar cá para fora e a perguntar ao pai, com que idade correste com esta camisola? Onde é que correste? E que marca é que fizeste? E não sei o quê. Pronto. O mais novo ainda não pergunta isso, não, mas tenho isso guardado religiosamente para que eles percebam que representei um grande clube do nosso país no atletismo e que muito me orgulho e que eles possam vir orgulhar também do pai, do que o pai fez e também para mostrar aos meus atletas alguma desse tipo de coisa. Às vezes apareço no treino com uma camisola do Sporting ou com umas calças. Neste momento estou com umas calças do Sporting vestidas e pergunto ao treinador, então é do Sporting ou... E eu depois lá explico porque eu sou do Sporting, sim, mas corri 16 anos no Sporting, pronto. Sim, mas sim. Guardo isso religiosamente. Também já dei muita coisa. Por acaso eu tenho um maiô de Portugal. Eu nunca fui à seleção, mas eu tenho um maiô embalado, tal como está desde 2007. É um maiô igual ao que o Nelson Évora usou nos campeonatos do mundo em Osaka.
E é uma coisa que eu faço questão de ter no plástico, precisamente para me lembrar que, ok, eu não vou usar isto porque isto é reservado a quem merece, aos grandes atletas. E pronto, desde aí já passaram 14 anos. Olha, agora vamos aqui a um teste rápido de cultura geral desportiva, ok? Força. São só 3 perguntas. Primeiro, quero que me digas quem é o poeta que ficou famoso pela expressão chutei com o pé que estava mais à mão. Poeta? O jogador da bola, O poeta. jogador da bola? Epá, eu não sei se foi o João Pinto do Futebol Clube do Porto. Não? Está certo, está certo. E quem é que disse o repuxo brota água do Mondego? Quem foi o poeta? Acho que fui eu. E agora tens de completar a frase. No meio do terremoto, se o epicentro for debaixo dos pés, corres. Corro para baixo. Olha, Luís qual é que Pereira. foi? Luís Sou Pereira. Luís Pereira. Como é que foi o teu primeiro contacto com ele? Olha, o professor Luís Pereira foi uma das pessoas, claro, me marcou consideravelmente a minha carreira. Não só por tudo aquilo que ele fez no nosso atletismo, mas sempre na relação que teve comigo. Eu recordo, há pouco quando vinha na viagem de Coimbra para casa, e já antever que me fosses fazer essa questão, rebobinei aqui um pouco a minha ida para o Sporting. E em 99, em 1999, o professor Muniz Pereira veio a Coimbra a uma palestra, foi convidado para falar de atletismo, ele sempre gostava de falar. E eu assisti a essa palestra. E no final, ele chamou-me. Chamou-me. Eu não tinha confiança com ele mandou o meu treinador chamar-me. E pronto, e fez-me o convite para ir para o Sporting. Epá, logo o primeiro contacto que tive com ele, fiquei maravilhado. Foi sempre uma pessoa que me tratou muito bem. Aliás, eu fui sempre muito bem tratado no Sporting. Não tenho nada que dizer dos 16 anos que estive. Não tenho nada a apontar. E o professor Muniz Pereira teve sempre uma relação comigo muito, muito cordial. Telefonava várias vezes ao meu treinador para saber como é que estava, como é que eu estava, como é que estava a minha condição. Pronto, e o professor Muniz Pereira, naqueles momentos da Taça dos Clubes Campeões Europeus, quando eu estava mais com ele, quando nós estávamos mais com ele, nos campeonatos nacionais, enfim, aquilo era uma magia. Para mim, eu sentia maravilhado estar a ouvir aquele homem. Eu estava horas a fio a ouvi-lo, se fosse preciso. Tinha um sentido de humor muito apurado, já para não falar noutras virtudes, mas acima de tudo um sentido de humor muito apurado. E pá, guardo gratas recordações dele. Excelente pessoa comigo. Relacionamento top. Muito bom. Sempre. Fantástico. Olha, agora tenho algumas perguntas em que quero que respondas sem nunca ficar em cima do muro. Não podes ficar, os dois. Eu quero que me digas quem é que foi o teu melhor amigo no atletismo. Ou quem é que é o teu melhor amigo no atletismo? Epá, essa pergunta é difícil. Melhor amigo. Eu tenho muitos amigos. Aliás, eu acho que não tenho inimigos no atletismo. Mas o melhor amigo, o meu treinador, Oliveira Gomes, foi. Eu posso, disse isto já várias vezes publicamente. Ele foi o meu pai. Eu, em determinados momentos da minha vida, passei mais tempo com ele do que propriamente com o meu pai biológico. Foi uma pessoa que me deu muito. E como melhor amigo foi ele. E também é a tua inspiração, não é? Porque tu queres imitá-lo. Tu queres ser treinador até aos 110 anos, não é? Não, quer seguir as pisadas dele. Ele ensinou muito também. Aliás, posso dizer que a partir de determinada altura da minha carreira, o treino era falávamos muito sobre a planificação do treino. Começámos
quase que planificar o treino a meias. Nunca discutimos. Eu treinei com ele 20 e tal anos, quase 30 anos. Não me lembro de haver uma discussão sobre o que quer que fosse. Nunca teve uma má palavra que me dirigisse. E nunca foste tentado a mudar de treinador? Não. O Oliveira Gomes já tinha treinado outros atletas do Sporting, o António Monteiro, e também foi um atleta de referência nos 1500 e 800. Ele próprio, o Oliveira Gomes, tinha sido também atleta do Sporting no passado. O professor Muniz Pereira confiava muito nele. Era da escola, ele foi da escola do professor Muniz Pereira, como atleta e como treinador. E nisso penso que estive sempre muito bem acompanhado e dou-me por feliz por ter o treinador que tive. E hoje em dia é um grande conselheiro. Como eu disse há pouco, falamos muitas vezes, agora porque eu também estou na comissão técnica da Associação de Atletismo de Coimbra e onde ele também já ocupou esse lugar no passado. E falamos muitas vezes sobre o atletismo em Coimbra, sobre alguns jovens que ele está a treinar. Ele também me pede conselhos, eu também lhe dou conselhos. Enfim, foi uma vida, posso dizer que foi uma vida ligada a ele. Certo. E olha, agora entre duas referências do Sporting, Carlos Lopes ou Fernando Mamed? Não sei, pelo que cada um fez, se formos ver, se calhar o Lopes, ao estrelato que chegou, aquilo que ele ganhou, campeão olímpico. Pena foi que em determinado momento o Mamed não tinha potencial para chegar lá. Pronto, pena que não o conseguiu, mas a decisão toma-se essa decisão pelo Carlos, pelo facto só do que fez. Mas atenção, o Mamed também teve grandes feitos. Recordista mundial. Recordista mundial. Só... E olha, da tua disciplina, 3.000 obstáculos, Manuel Silva ou José Regal? José Regal. Porque o Zé Regal era um atleta completo. Tanto fazia bem obstáculos, como fazia 5.000, como fazia corta-mato. Era top. Por aí. Agora vamos para as mulheres. Fernanda Ribeiro ou Rosa Mota? Difícil. Ambas tiveram um percurso muito idêntico em termos de títulos. Vou escolher a Fernanda, porque é a pessoa que eu conheço melhor. A Rosa, convivi pouco com ela. Também teve. Acho que estão muito, em termos de feitos, estão muito próximos. Mas aí é mais preferência pessoal, não é? Sim. Não só pelo facto de eu ter privado mais e partilhado mais alguns momentos com a Fernanda. Não conheço muito bem a Rosa, mas como pessoa, mas conheço melhor a Fernanda. Se calhar vou optar pela Fernanda. E agora é mais difícil, porque é entre duas campeãs da atualidade. Sara Moreira ou Jéssica Augusto? Também recordistas nacionais de 3.000 obstáculos. Olha, foram duas grandes impulsionadoras dos 3.000 obstáculos femininos em Portugal. Entre outras, a Anália Rosa, também estou-me a lembrar da Anália, da Clarice Cruz. Também é uma pergunta difícil, Rafael. Eu também tenho uma excelente relação com elas, as duas. Não sei. Podes ficar em cima do muro, não digas nenhum nome. Pronto, vou ficar em cima do muro aqui. Ok. E de todos os atletas com quem partilhaste o quarto, quem é que tinha a mania mais estranha? Se é que algum tinha. Havia sempre coisas estranhas. Mania mais estranha. Não estou a lembrar agora de momento ninguém. Olha, tive um episódio inacreditável com alguém que, pronto, não posso dizer quem. Se calhar posso, mas depois metia em perigo a minha vida. Então fui a um corta-mato nacional em Lagos, 2004. Acho que foi corta-mato nacional curto. Por acaso acho que sim. Lagos ou Lagoa? Lagos. Sim. Fui terceiro no nacional curto.
fui pelo Benfica, ainda era juvenil, e então eu fiquei no quarto do único sénior do Benfica que foi. Por isso, podem imaginar quem foi. E e ele só me disse assim, puto, se eu trouxer aqui uma dama, ela pode dormir na tua cama? E eu, mas como assim? Sim, eu vou trazer duas, mas uma fica comigo e a outra vai ficar a dormir na tua cama. E eu, tá bem, tudo bem. Sei que acordei de manhã, não vi damas nenhumas, era só eu e ele. E eu assim, olha, então sempre veio aqui alguém, eu, não, deu o azar e não sei o que mais. Opa, não tenho assim agora de memória, assim, não tenho assim memória nenhuma que me venha, certamente haverá, mas assim, de momento não me lembro, não me lembro. Eu tinha, eu corria sempre, não utilizava meias nos sapatos de bicos, corria sempre sem meias nos sapatos de bicos. Para já porque nos obstáculos não me sentia bem depois de passar na vala da água, a sentir ali os pés meia ali agarrado ao pé, toda encharcada, não me sentia confortável. Assim como, por exemplo, antes da prova, no dia à noite, sempre deixar tudo preparado. Isso aí também tinha um fetiche que era deixar tudo logo preparadinho. E olha, qual é que foi o adversário com que tu, quando tu competias, ias mais vezes à casa de banho antes da prova? Com que eu competia? Sim, ou aquele que te deixava mais vontade de ir à casa de banho, ou com quem tu ias mais vezes à casa de banho? Não é com quem, é o atleta que dava mais. Não era ninguém assim em particular. Pronto, o sistema nervoso nessa altura dá para ir imensas vezes à casa de banho, não é? Quando há casa de banho, não é? Quando há. Mas é atrás do arbusto. Quando há. Mas naquelas provas de alcançar mínimos, se calhar, ou de grande responsabilidade para o clube, lá quando competi com o recordista do mundo dos obstáculos numa taça dos clubes campeões europeus, se calhar foi um dos momentos não me lembro do nome, ele era um queniano naturalizado no Qatar, que foi recordista do mundo. Se calhar nesse bati o recorde de ir à casa de banho, mas quantas vezes? Mas no geral, aquele nervoso miudinho, sempre a vontade de ir à casa de banho, mesmo na hora da partida, não é? Olha, e qual é que foi a grande prova da tua vida? Apesar de não ter feito mínimos para os Jogos Olímpicos, penso que os 8,25 foi uma das minhas provas. O ter sido campeão nacional de corta-mato curto em Porto Mós também, quando eu não era um dos apontados ao título, deu-me grande gozo. E aquela prova que eu referi há pouco, no Nacional de Corta-Mato na Figueira da Foz. Penso que... E tu consegues nos dizer, a mim e a todo o público, quantas asneiras tu disseste naquele fatídico dia 27 de julho de 2004, quando soubeste que o Manuel Silva fez mínimo A? Disse Uma prova que, segundo informações privadas, tu também deverias estar, não é? Pois, isso é uma história que está por trás desse fatídico dia, que se calhar também devia ter estado, mas eu não vivo de factos passados. Pronto, era só para saber se tu disseste muitas asneiras. Disse, claro que disse. Imagino. Posso dizer e confessar aqui que chorei, que estive na balança para deixar o atletismo, passei mal, não vou esconder isso. Aliás, a minha vida nunca foi feita de coisas escondidas. Sempre tive. Portanto, é óbvio que um atleta que está pronto para ir a uns Jogos Olímpicos ou preparado para ir a uns Jogos Olímpicos se vê arredado por um segundo,
isto mexe um bocadinho, não é? Mexe um bocadinho. Olha, Mário, tu sabendo que, pronto, o mundo do atletismo, o que se passa no atletismo, os mitos, as verdades, porquê é que tu não desaconselhaste os teus filhos a optarem pelo atletismo? Ou seja, porquê é que não os aconselhaste a irem para outro desporto em que o talento não seja tão facilmente manipulável? Sei lá, um xadrez. Não os aconselhei porque eles têm-me ao lado deles. Irei garantir, até onde eu puder, que eles não enverdem por caminhos tortuosos no atletismo, não é? Porque Sim, mas não é só por esses caminhos, é também pela dificuldade que isto custa no corpo, e depois custa esses momentos em que ficamos por um bocadinho, que não vamos aos certos objetivos que traçamos. sabes, Rafael, que esses momentos menos bons também foram momentos de aprendizagem para mim e que agora, posteriormente a essa fase, me tornaram mais forte em alguns momentos e tornaram-me com outra perspectiva da vida. E, portanto, é isso que eu transmito a eles. O atletismo não é uma modalidade fácil, não. Precisa-se treinar, precisa-se de ser disciplinado, precisa-se de muita coisa. Portanto, se vivi muito bem os momentos bons, os momentos maus também os vivi, fiquei deprimido, fiquei chateado comigo mesmo, com mais ninguém, mas também me serviram de aprendizagem e certamente que agora nesta fase da minha vida que deixei alta competição e que estou num papel de formador e de preparação de jovens, irei certamente incutir aos meus atletas e aos jovens que eu acompanho para não cair nos mesmos erros que eu caí e que vi outros caírem. Portanto, isso foi uma grande lição que eu tirei. Há aqui uma questão que foi o nosso amigo Hélio que enviou. Grande Hélio. Ele pergunta o seguinte: há alguma coisa que tu não tiveste na tua vida de atleta, ali no início e também durante, que tu não tiveste e que gostarias que os teus filhos tivessem no percurso pelo atletismo? Se calhar outras oportunidades que eu não tive, se caso eles chegarem, assim, eu não os pressiono nada, eles estão no atletismo, no caso o mais velho, o mais novo ainda não tem essa percepção. No caso o mais velho, ele está no atletismo, não é um atleta por ir além, nem quer que ele seja neste momento. Portanto, ele está-se a formar, está a seguir o seu caminho calmamente, não o pressionei a nada a vir praticar atletismo. Aliás, ele andava no futebol e por decisão dele, pai, não quero jogar mais futebol, quero ir para o atletismo. Disse, muito bem, vamos para o atletismo. Olha, o filho do calado está na mesma situação. Também agora, há 2 semanas, disse o mesmo ao pai. Epá, não quero ir para o atletismo. Pronto, e ele veio para o atletismo, está contente e feliz, tem um grupo de amigos muito bom. Em termos atléticos, não é nada por ir além, para já. Tem que ter algumas características que ele está a crescer, portanto, vamos deixá-lo crescer mais um bocadinho e dar-lhe a oportunidade de crescer feliz. O mais novo ainda está naquela fase da brincadeira, descobrir algumas coisas. Pronto, mas se calhar ter mais oportunidades que eu não tive, melhores condições se calhar que eu não tive, mais alguns apoios que se calhar que eu podia ter tido e não tive. Enfim, o atletismo que se vive hoje em dia não é o atletismo que eu vivi. O atletismo está muito diferente, muito diferente. Tenho aqui uma última pergunta antes de irmos ao Já ou Nunca, que é a parte final, que é saber se tu quando te retiraste, é verdade ou mito que houve aí alguns problemas cardíacos ou outros problemas de saúde? Sim, eu no último ano que estive no Sporting, eu nunca, fiz sempre os exames médicos, nunca me detectaram nada. E nos célebres campeonatos de equipas em Fátima, tive que desistir. O Sporting na altura não pontou na minha prova. Comecei a sentir mal durante a prova com algumas palpitações uma frequência cardíaca, uma arritmia muito, muito,
Tive mais de meia hora a ser assistido dentro da ambulância, o que me deixou bastante pensativo. E posteriormente, e depois desse momento, consultei vários cardiologistas, vários médicos, até o ponto de me terem detectado um prolapso na válvula mitral. Portanto, fiz gene, como deves calcular, fiz gene antes, exames médicos, sempre, e nunca me detectaram nada. E então, nessa altura, a partir daí, e portanto, tem trazido algumas limitações. E a partir dessa data, tenho que ter alguns cuidados, sim, tenho que ter alguns cuidados. Não posso, fui aconselhado a não fazer esforços de grande intensidade, prolongados, e portanto, ter algum cuidado. Foi outra machadada que me deram. Foi outro um passo atrás que, para quem viveu sempre do atletismo e da corrida como um escape muitas das vezes, e de um momento para o outro me dizerem para eu ter cuidado porque podia ir desta para melhor, foi outro momento menos bom. Mas graças a Deus está tudo controlado. Foi um momento menos bom, mas está tudo bem. Pois, metes-te aí a fazer trails, isso é perigoso. Agora já não faço. Agora só por brincadeira, treininhos muito softs desse género. Olha, a escola de atletismo de Coimbra foi uma ideia tua ou tu entraste já com ela formada? Não, a Escola de Atletismo de Coimbra foi um projeto que eu iniciei com o presidente, com o Luís Gaspar, que quando eu saí do Sporting, aliás, antes de eu sair do Sporting já tinha falado comigo que quando nesse último ano seria o meu ano no Sporting, quando eu terminasse a minha ligação ao Sporting, gostava de fazer uma escola de atletismo em Coimbra. E pronto, levámos esse projeto avante. Portanto, esse projeto vai para o 7º ano. Temos sido um clube que nos últimos anos tem tido mais de 100 atletas filiados e já somos uma referência no atletismo distrital e também nacional, onde obtivemos há 2 anos o 4º lugar no Campeonato Nacional de Estrada Sénior. E, portanto, neste momento temos uma equipa de formação de cerca de 40 jovens e que trabalhamos no Estádio Cidade de Coimbra, que tu tiveste a oportunidade de conhecer no sábado, e com as excelentes condições que temos agora para a prática, com a renovada pista do estádio. O atletismo em Coimbra está numa fase de crescimento e para isso tem contribuído a Câmara Municipal com o arranjo desta pista e com toda a disponibilidade que tem demonstrado, a Associação de Atletismo de Coimbra e os clubes. Há um conjunto de clubes que têm feito um trabalho extraordinário em prol do atletismo distrital. Passámos a ser um dos distritos com mais de 1000 atletas filiados. Já é o 2º ou 3º ano consecutivo. Portanto, é um trabalho muito, muito agradável que eu estou a desenvolver com jovens dos 8 aos 18 anos, em que 4 vezes por semana estou no estádio Cidade de Coimbra a ministrar treinos. E, portanto... E Mário, conta-me lá uma coisa. É verdade que tu rejeitaste um convite para seres professor na faculdade por medo de não teres tempo para os teus atletas? Sim, foi assim, eu tenho, e aliás isto do atletismo trouxe-me estas coisas, eu ser responsável e disciplinado. Sim, de facto tive o convite por parte da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física há 2 anos para ministrar a cadeira de atletismo, mas como eu estava envolvido neste projeto da Escola de Atletismo e no projeto da Associação de Atletismo de Coimbra, como membro pertencente à Comissão Técnica, e com receio de poder não dar resposta
como é do meu agrado, todos os projetos onde eu me envolvo, sim, recusei. Recusei com grande pena minha, porque foi a faculdade onde eu me formei e, portanto, não tinha oportunidade de, se calhar, de dar resposta a mais esse projeto da forma como eu gosto de me envolver nas coisas. Portanto, recusei. Ok. Não quero dizer que no futuro possivelmente não possa passar por aí novamente, mas terei que ter condições para isso. Mas neste momento a pessoa que me dirigiu o convite entendeu perfeitamente, o que eu agradeço. Mas pode ser que no futuro, não sabe, se houver condições para voltar um projeto onde eu gosto de centrar as minhas atenções, pode ser que volte a acontecer. Bem, Super Mário, vamos aqui à fase final, ou já ou nunca. Vamos embora. E vou começar por perguntar se já olhaste para o espelho e disseste: epá, para estás no atletismo só podes ser maluco. Não. Olho muita vez ao espelho, quando amanhã, quando vou lavar a cara e tal, a preparar-me, mas nunca pensei isso. Nunca pensei isso. Nunca. Não. Será que alguma vez caíste no obstáculo da água? Caí Já. uma única vez. Caí num meeting em França. Também foi uma coisa tipo obstáculo no corta-mato mundial. Cresceu. Assim, uma coisa desse género. Eu ia liderar a prova num meeting em França e penso na segunda volta. Minha sorte é que eu caí, praticamente fiz um mortal à frente e caí direitinho na parte mais funda da val. Só vi passar os adversários assim por cima de mim, eu baixado e eles já passarem por cima de mim. Já te surpreendeste, já foste surpreendido no teu local de treino por o Luigi? Tu, na qualidade de Super Mario, tens o teu fiel amigo Luigi e ele andava desaparecido e depois tu encontraste-o aí. Já ou nunca? Foi grandes empenhos. Isso encontrei muitos empenhos. Muitos empenhos. Mas a malta amiga tratava-me por Super Mario, sim. Pois, eu aqui estava a referir-me ao Luigi Jesus, que foi lá para as tuas zonas. O Luigi Jesus. Sim, o Luís Jesus. Portanto, o Luís Jesus é, quem sabe, é aqui de Tábua, é aqui da zona de Coimbra, e portanto tem uma irmã dele mora aqui junto de mim, e houve algumas vezes que nos cruzámos e ali junto dos Campos do Mondego, um determinado dia, e eu descansadinho a fazer o meu treino e vejo um indivíduo aproximar-se com um ritmo muito... Este gajo, ele é um gajo que é em alto ritmo, assim, assim como comecei a aproximar, o gajo é o Luís Jesus, o que é que isto é? Quando ele cruzámos ali foi um encontro mediático quase. Começámos, o que é que fazes aqui? O que é que fazes aqui? Pronto, depois eu disse que morava ali e depois vim saber que ele estava em casa da irmã a passar férias. Pronto, e depois daí acho que nos voltámos a cruzar mais 2 ou 3 vezes. Mas eu já não vi o Luís, sabia que o Luís estava para Lisboa e fiquei surpreendido de encontrá-lo ali naquele local. Foi assim um encontro inesperado. O Super Mario e o Luigi juntos. Yeah. Olha, última. Alguma vez correste com ténis que não estivessem rotos? Estes teus amigos. Não. Isso é uma história. Não. Mas, não, os meus ténis... Aliás, os meus ténis de sapatos de bicos são rotos. São todos em rede. Mais rotos que a rede da pesca. Tem a redezinha que era para a água ser escoada. Nesse aspecto. Tu nunca lhe explicaste. Já te mostro. Espera aí. Dá cá, esses. Espera aí, Rafa. São todos em rede, são todos rotos. Sim. É, rede da pesca, é assim mesmo. Quase. Aí. Sapatinho e à maneira. Só falta aquele buraco atrás, porque há alguns da Nike que têm aquele buraquinho atrás
tem, este não tem. Ah, Este é um dos bicos um dos sapatos que eu guardo. Que eu guardo de muita coisa que eu guardo. Estes são os que eu guardo religiosamente. Estão em perfeito estado e que já têm dono, que é o meu mais velho. Quando eu achar que ele merece. merece, quando ele merecer, tem aqui um sapatinho à maneira. Tá bom. Epá, muito obrigado. Olha, Espetacular. obrigado por este grande momento que me fez recuar aqui uns largos anos e teres-me dado a oportunidade esta oportunidade de rever essas lembranças, que é sempre bom. E pá, estou nostálgico. Dá-me nostalgia e saudades dos tempos em que vivi, dos amigos que fiz e pronto. Grandes amigos que eu fiz, grandes amigos, que guardo para o resto da minha vida. Obrigado. Obrigado, Rafael, pelo convite. Até sempre. Obrigado, eu. Fica bem. Até breve.